Olá, amigos. Vamos bater um papo aqui antes de iniciar a atividade avaliativa da semana 3, convidando você, né, a se inscrever em meu canal, no canal dos outros professores, curtir, comentar. E neste vídeo é muito importante que você dê uma resposta, uma devolutiva, para que eu saiba se o conteúdo estava correto ou não, dentro dessa avaliação que nós vamos aqui buscar fazer. Bem, dentro da proposta da atividade avaliativa, nós discutimos aqui uma visão antropológica, falando de conceitos da cultura, né, da utilidade dos ensaios, buscando aí a essencialidade do semiótico, né, como até Max Weber dizia, né, falando do animal amarrado às suas teias de significados, que ele mesmo teceu, ou seja, a cultura sendo essa teia, essa análise. Então, discutindo o operacionismo como um dogma metodológico que traz para nós as ciências sociais, os seus cantos, né, os seus encantos, que foi aí muito discutido nos testes de inteligências, na busca de estruturar a educação e a cultura. E Jung traz para nós que quanto mais o símbolo for arcaico e profundo, mais torna coletivo e universal. Então, quanto mais abstrato, diferenciado, específico, ao contrário, mais se aproxima da natureza das particularidades. Isso está lá na sua publicação de 1944. Já em Guimarães 2000, fala para nós que a apreensão, a transmissão, o armazenamento da informação, a cor, né, como texto, né, cultural, eles são regidos por códigos culturais que interferem e sofrem a interferência dos outros. Dois tipos de código de comunicação humana ou de linguagem e os biofísicos. E aí nós temos o exemplo em si de discutir as cores. Por exemplo, quando há aquelas publicações mais amareladas, os filmes com tom mais amarelo que demonstram uma antiguidade, como aquele filme do Gladiador, ou num tom azul que representa o céu, o universo, que traz para nós uma projeção futurística. Aí nós temos filmes como De Volta para o Futuro, enfim, tem toda essa filosofia, essa discussão cultural que nós vamos aprofundar no próximo encontro, mas que eu trago como uma analogia para que a gente pense, para que a gente busque a solução das atividades. Então nós estamos fazendo aí um pouco esse comparativo para poder discutir as atividades. Então a pergunta 1 traz para nós: preencha as lacunas escolhendo a alternativa correta. E vem: a linguagem e a língua foram construídas na interação entre o coletivo e o individual, constituindo um sistema de signos, ou seja, de significados, socializado, ou seja, compartilhado coletivamente. Esse vínculo social que constitui a língua são o quê? São as imagens acústicas, certo? Sendo que a fala está ligada à experiência verificada na realidade. Então a linguagem tem um papel decisivo nas relações sociais, e para se comunicar eficazmente é preciso compartilhar o mesmo o quê? O código dos signos, ou seja, compartilhar os seus significados, a sua essência, a sua história. E aí a atividade linguística, no entanto, é uma atividade simbólica, que pois ela nomeia e categoriza a realidade, organizando o mundo. Eu acabei de dar o exemplo das cores, falando de filmes. Então a alternativa correta para completar as lacunas. Primeira palavra, imagens acústicas, seguido de código de signos e simbólica. A próxima pergunta vem: identifique se as alternativas, se as afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas, e assinale a alternativa correta. Então, a primeira fala: a ordem do mundo é a mesma ordem da língua, pois ela é um reflexo da realidade. Sabemos que não é assim. Então, ela é falsa. Já a próxima, que eu entendo como verdadeira, são: as entidades concretas do sistema linguístico são os valores dos signos linguísticos e não os sons, ou seja, são os significados linguísticos. Então, ela seria verdadeira. A terceira a língua é uma estrutura homogênea que não comporta variações. Sabemos naturalmente que é uma alternativa falsa.
A próxima, que é a quarta, é a linguística. Não é uma ciência auxiliar, mas uma estrutura que se basta a si mesma. É uma alternativa verdadeira. E a última, que é a quinta, não há relação necessária entre o som e o sentido dos signos linguísticos. Também é uma alternativa verdadeira. Então nós entendemos como alternativa correta: falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. A próxima alternativa, a próxima pergunta, a pergunta 3. A semiótica ou ciência dos signos se utiliza dos modelos linguísticos relacionados às práticas significantes que aborda. Com relação à semiótica, avalie as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. Primeiro vem: os discursos podem conter elementos ideológicos, ou seja, não há discursos neutros. Segundo, a semiose é um processo pelo qual algo funciona como signo, envolvendo 3 fatores: aquilo que funciona como signo, aquilo a que o signo se refere, o efeito sobre um intérprete. A terceira, o signo é constituído por um plano de expressão e um plano de conteúdo. Bem, sabemos que não é. A quarta, há uma preocupação com a forma da linguagem verbal. E aí vem, das características listadas acima, as que estão totalmente relacionadas à semiótica de Charles Peirce. São alternativa 1 e 2, que a 1 traz para nós os discursos, que contém os elementos ideológicos, ou seja, não há discursos neutros. E a 2, que é a semiose, é o processo pelo qual algo funciona como signo, envolvendo 3 fatores: aquilo que funciona como signo, aquilo a que o signo se refere, e o efeito sobre um intérprete. Então, a pergunta 4, segundo Saussure, a relação entre o significado e o significante é arbitrária. Então, não há uma relação entre o som e o sentido, o que se comprova pela diversidade das línguas. Então, sendo assim, qual é o valor do signo? Bem, o valor do signo, no meu entendimento, dentro dessa discussão, é dado pelas relações existentes no interior da língua. E a quinta e última alternativa tem aí uma charge que traz para nós, que com relação aos níveis da linguagem observam-se diferenças quanto ao uso das normas cultas com relação aos estratos sociais, ambientes e situações de fala. Observe a charge abaixo, que daí ela traz para nós lá um cidadão de terno e gravata com uma prancha e um outro cidadão só de short, sem camisa, com colar e também com uma prancha na praia. E esse cidadão de terno diz: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo, pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Então, com relação à linguagem utilizada na cena e as personagens retratadas, conclui-se que eu entendo como alternativa correta, a gente já indo para um lado mais prático, respondendo que o nível de linguagem utilizado é inadequado à situação e só pode ser justificado de acordo com o ambiente em que se encontra o falante. Então, eu entendo esta como alternativa correta. Eu faço aqui um convite para você, reforçando: se inscreva no meu canal, comente as alternativas para que eu saiba se elas estão corretas ou não. Lembrando que nós falamos de uma disciplina de ciência humana, não uma ciência exata. Então, Escola e Cultura é uma ciência humana passível de interpretação, podendo não conferir aí com um gabarito final. Tá joia? Um forte abraço e até o próximo encontro.